Essa é a parte 2 do vídeo, vamos falar sobre o livro de sabedoria. Para você entender o que eu vou falar aqui, tem que assistir a parte 1, link está no comentário fixo. Se você não assistiu a parte 1, já vai direto para o link, assiste a 1 e depois você volta pelo mesmo link para esse vídeo. Agora, para os que assistiram a parte 1, nós vamos entrar agora na divisão do livro. Para você compreender mesmo, através de algumas explicações, que o livro é a palavra de Deus. O que eu vou falar aqui é tudo muito bem resumido, tá bom? Nesse formato de vídeo aqui, que eu estou fazendo, não dá para fazer muita coisa, mas é o formato mais rápido de gravação que eu consigo fazer para vocês. Então, eu dividi o livro aqui em 5 pontos. O livro tem vários blocos, e aqui eu não estou com os capítulos. Eu vou fazer isso mais para frente de uma maneira mais organizada. Não vai ser a última vez que eu estou falando do livro. Eu vou falar mais vezes. Então o livro ele vai falar logo de cara do tempo da grande tribulação. Vai falar bem semelhante ao livro de Enoque, sabe? Só que aqui assim, o ponto 1 vai falar sobre a grande tribulação. No ponto 2 eu coloquei aqui os pensamentos dos ímpios sendo revelados. No ponto 3, o nascimento literal da sabedoria e toda a sua glória. Ponto 4. Nós vamos ver que Salomão vai começar a relembrar as histórias do povo de Deus. Ponto 5. Aí Salomão vai voltar a falar das histórias antes da lei. O livro tem uma organização, mas assim, Salomão ele fala um ponto, depois ele volta, fala mais um pouco, depois ele volta naquele ponto. E mesmo assim tem uma organização. E aí assim, logo nos primeiros capítulos de sabedoria, você vai ver que Salomão ele está falando de um tempo onde você consegue entender que é a grande tribulação. Só que para ficar mais profundo, você vai ver que o Salomão ele começa a falar em parábolas. Quais são os pensamentos dos ímpios? Assim, pensamento que os ímpios têm sobre os justos. E isso é muito claro para o nosso tempo. É muito mais claro do que em todas as épocas. Eu coloquei aqui que vai falar sobre o 5º e o 6º milênio, que é onde estão a 6ª e a 7ª cabeça da besta. Nós estamos no tempo da 7ª cabeça da besta, preparando todo o cenário para 10 reis unidos, chamar o 8º rei. O 8º rei é a besta totalitária do Apocalipse 13, que eu falei para vocês bem resumido na parte 1 do vídeo. E Salomão, através do Espírito do Senhor, ele vai começar a falar os pensamentos dos ímpios, que já ocorria na época dele, mas fica muito mais visível depois da vinda de Jesus. Tudo o que os ímpios pensam sobre nós. E aí quando Salomão está revelando os pensamentos dos ímpios, ele começa a falar como os ímpios pensam, como os ímpios agem. E aí nós vamos ter os pensamentos dos ímpios durante a carne, durante a parte em que eles estão sendo contrariados, o ódio nascendo no coração deles e como eles querem perseguir os santos. E nós vamos ter também os pensamentos deles lá no grande trono branco, quando eles perceberem que eles estavam completamente errados, tiveram a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. E por isso vão ser julgados. E aí você fica já assustado com isso. Que coisa! Você começa a lembrar que eu anotei Romanos 2, do 11 ao 16. Aí depois, Salomão vai partir para um ponto. Infelizmente eu não estou com os capítulos aqui, eu vacilei, deveria ter colocado, não demoraria muito. Salomão vai partir para um ponto onde ele vai começar a engrandecer a sabedoria de Deus. É semelhante ao que ele faz no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, só que vai ter umas diferenças, porque no livro de sabedoria e no livro de Eclesiásticos, Salomão vai chegar um momento em que ele vai começar a relembrar a Torá para o povo. E ele vai fazer comentários incríveis, tanto em sabedoria como em Eclesiásticos. E isso já difere um pouquinho dos livros que estão na Bíblia evangélica. E aí Salomão vai começar a falar da sua sabedoria, da sabedoria de Deus, num nascimento literal. Eu não vou ler esses textos para vocês nesse vídeo, porque eles são grandes. Eu vou ler só os principais para o contexto que eu estou destacando para vocês, para provar que o livro é de Salomão e são palavras de Deus. Tudo é importante, eu só fiz um resuminho aqui. Aí lá em Sabedoria capítulo 9, mais ou menos aqui eu tenho alguns capítulos, né? Lá em Sabedoria 9, ele vai começar a falar do Messias futuro. Só que quando ele começa a falar da sabedoria de Deus, ele fala, eu vou falar tudo para vocês o que se pode saber sobre a sabedoria. Não vou esconder nada dela.
Todos os mistérios eu vou revelar para vocês. E tem muito a ver com o que Salomão faz em Provérbios capítulo 8 e 9, que ele fala do nascimento, da origem da sabedoria de Deus, que a gente sabe que ali é Cristo. Não que Cristo foi criado. Os testemunhos de Jeová distorcem isso, né? Cristo, ele foi gerado, ele foi criado. E aí tem textos, tanto aqui no livro de sabedoria como em Eclesiásticos, onde você vê que Cristo está sendo gerado, criado. E tem uma explicação exata para isso. Alguns tentam explicar, mas eu vi, e já vi lá do Japão isso daí, que não são explicações convincentes. Aí os testemunhos de Jeová, eles pegam esses textos junto com aqueles dois do Novo Testamento. Colossenses 1, Paulo fala que Cristo, Colossenses 1, verso 15, Paulo fala que Cristo é o primogênito da criação de Deus. Primogênito da criação de Deus, irmãos, é o primeiro a ser criado. E os testemunhos de Jeová usam isso. Só que logo em seguida Paulo fala, não está aqui não, só estou tentando retomar o pensamento. Ele fala assim, a imagem do Deus invisível. Aí já está a explicação de Paulo. Ele foi criado como uma imagem do Deus invisível. Não quer dizer que ele não existia antes de ser gerado como imagem. Lá em Apocalipse 3, eu não lembro para qual igreja, mas Jesus fala, assim diz o princípio da criação de Deus. A mesma coisa, princípio da criação, ou seja, o primeiro a ser criado. E é o que está lá. E os testemunhas de Jeová usam isso para falar que Cristo foi criado, que ele não existia em algum tempo da eternidade e passou a existir. E isso, na verdade, não está tudo errado o que eles falam. É que a partir daí vem um monte de heresias, aí eles negam a divindade de Cristo. Infelizmente, caíram numa seita, né? Mas o que está acontecendo é que Cristo está falando que ele foi criado como uma imagem visível. Pode ver que Paulo fala de tronos, principados criados por Deus. Ele fala isso em Efésios, mas fala bem melhor em Colossenses. E nós sabemos que um dia tudo que existe no céu foi criado como imagem visível. Mas o próprio Pai é invisível. Ele se torna visível na pessoa do Filho. Todos sabem que o Pai está lá no céu. Você vê aquela descrição que João vê do Apocalipse é o que é real, é o que todos veem no céu. Eles não conseguem descrever. O Pai não tem uma imagem de um corpo humano, mas o Filho tem. Era um protótipo da criação do homem, tirada pelo Filho. Então todos viam a glória do Pai no trono, todos veem a glória do Pai do trono, uma luz inacessível. E sentem a presença do Pai, mas não veem a sua forma. Agora, eles veem a sua forma na imagem do Filho, porque foi assim que o Pai quis se revelar. Foi um plano que foi executado no céu e aqui Jesus repetiu o plano. Ele falou que quem vê a ele, vê o Pai. Só que ele estava em carne, em sangue. E o Pai não é carne e sangue, e nem tem uma imagem de um homem. Então, foi assim que Jesus foi criado. Ele passou do invisível ao invisível. E ele foi o primeiro a ser visível para ele ser o primogênito de toda a criação, para ele ter a primazia de todas as coisas, que é o que Paulo fala em Colossenses. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, para nunca mais morrer. Outras pessoas antes dele ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Esta é a primeira ressurreição. E fala João, bem-aventurado aquele que tem parte nela. Essa é a primeira ressurreição e Cristo foi o primeiro a se levantar dos mortos. Foi o primeiro a morrer? Também foi. Na presciência de Deus, ele foi o que morreu antes da fundação do mundo. Sem esse plano não daria para criar o homem com poder de escolha. Vocês estão entendendo a maravilha de tudo isso? Então é assim que Provérbios 8 fala. Só que Provérbios 8 fala da sabedoria que estava com Deus antes da fundação do mundo e que estabelecia os montes e criava tudo, e lá estava a sabedoria de Deus. E ela era arquiteto, né? Ela estava formando tudo. Todos podem reconhecer que aquela sabedoria de Provérbios era Cristo. Só que aqui no livro de sabedoria, Salomão está falando da encarnação da sabedoria. Porque ele vai falar, é um mistério, porque Salomão está falando da vida dele. De maneira que ele começa a falar, ele fala, eu vou
revelar para vocês o segredo da sabedoria, a sua origem e todas as suas obras. Não vou esconder nada. Aí acaba o capítulo, vem o outro, aí ele fala: eu nasci como qualquer outro rei nasce. Quando eu vim ao mundo, eu dei o primeiro grito como todos os bebês dão. Nenhum rei tem outra origem. Aí você fala: meu Deus, é a sabedoria, é Cristo. Só que no decorrer do discurso ele está falando dele. E aí ele fala, ele está falando isso porque ele vai mostrar que ele recebeu uma sabedoria como nenhum outro homem recebeu e que Deus quer dar isso para todos os homens. Mas para ele não se engrandecer, ele fala: eu tive o mesmo nascimento que todos. Eu não sou uma pessoa diferente. Todo rei tem que ter essa origem. Só que ao falar dele, ele fala do Messias, da encarnação. E aí nesse processo que você sabe que ele está falando dele, é porque ele fala da oração dele. E aí ele fala como ele orou a Deus para pedir sabedoria. E é lindo, porque o que nós temos no livro de Reis e de Crônicas é um resumo. O que tem no livro de sabedoria é a oração completa. Como ele falou para Deus. Porque na nossa Bíblia está tudo muito rapidinho ali. É o suficiente para a gente entender, mas não é toda a sabedoria. Não é todo o mistério. E aqui ele fala como ele pediu, e a gente vê a vida de Cristo nele. E ele estava falando isso de maneira consciente, porque ele fala: eu nasci de um matrimônio entre um homem e uma mulher. Está falando dele. Mas no seu discurso, ele começa a jogar textos lá para frente. E ele faz isso conscientemente. Ele sabe que Deus havia prometido para Davi que um descendente iria se levantar para reinar para todo sempre. Salomão fala que haveria um dia do juízo em que todos ressuscitariam. Ele fala isso em Eclesiastes na nossa Bíblia, lá em Eclesiastes 12. Ele fala isso em Provérbios, mas isso fica muito mais claro, a questão dele saber da ressurreição, do dia do juízo, fica muito mais claro nos livros de sabedoria e de Eclesiásticos. Mas pela nossa Bíblia já dá para a gente saber. E tem pessoas que pensam que Salomão não sabia nada de ressurreição. Tanto Salomão como Davi sabiam. E sabiam que o tabernáculo, a casa que eles estavam edificando, porque Davi que deu a planta, né? Não pôde edificar, mas deu a planta e os materiais. Era uma figura do que havia no céu. Isso não era desconhecido deles. E aí tudo fica muito lindo, muito profundo. Porque aí a gente vê realmente um testemunho da sabedoria de Deus vinda do trono e encarnando na terra. Ele fala dele, mas emite para Cristo também. Bom, ele fala nesse livro aqui de pessoas que fazem aliança com a morte e de pessoas que fazem aliança com a vida. E aqueles que fizerem aliança com a sabedoria vão ser eternizados, vão ter vida eterna. E aqueles que fazem aliança com a morte terão a morte eterna. Aí, do capítulo 10, tem uma divisão de bloco. Eu não dividi o livro bem dividido para vocês, porque eu não falei os capítulos, mas aqui é exato. Do 10 ao 12, Salomão ele vai relembrar a história do povo de Israel, falando de todas as obras da sabedoria de Deus. E os comentários que Salomão vai fazer são lindos. São coisas extraordinárias. Ele vai comentar textos ali de Gênesis, mas principalmente nos eventos de Moisés. Ele vai fazer comentários que a sua mente vai ser dilatada, você vai sentir ela sendo aberta. Você vai falar: meu Deus, isso é Salomão mesmo. Isso é palavra de Deus mesmo. E Paulo, ele se instruiu de todos esses comentários para fazer os seus grandes comentários que ele faz sobre a lei no Novo Testamento. E a gente pensa que não, mas Paulo teve acesso a esses livros que era a palavra de Deus para eles. E Salomão já estava falando lá, não com a mesma propriedade de Paulo, né? Porque, vê bem, Salomão vai fazer muitos comentários sobre o livro da lei, explicando detalhes de pontos que a gente nem dava conta, sabe? Nem lembrava. E quando ele comentar, você vai sentir o véu saindo. Só que veja bem, analisa isso comigo. Salomão está fazendo comentários literais, explicando o porquê de tais coisas. A gente consegue enxergar o espiritual porque nós temos acesso a toda a Escritura e estamos num tempo mais avançado. Mas Salomão não estava pensando
em tudo isso que nós pensamos quando lemos, entendeu? Aí você pensa, poxa, nós fazemos comentários mais sábios que Salomão quando lemos o livro da lei? Fazemos. Nós temos acesso a vários livros que Salomão não teve. Salomão não teve acesso à sabedoria de Jeremias, de Ezequiel. Ezequiel e Jeremias tiveram acesso à sabedoria de Salomão. Salomão não teve Daniel, Zacarias, mas eles tiveram todos os profetas. E os apóstolos tiveram acesso a tudo isso, mas não tinham Apocalipse. Nós temos o Apocalipse, o acesso a tudo isso e mais o plus desses livros, e ainda estamos num tempo onde podemos chamar de última hora. Nós estamos aí prestes a finalizar a 7ª cabeça da besta, bem perto do fim mesmo. Por isso nós podemos fazer comentários mais sábios que o rei Salomão, porque nós estamos num tempo mais avançado e temos acesso aos livros. Isso nos coloca como mais sábios que Salomão? Coloca. Mas veja bem que essa sabedoria não seja mania de grandeza. Porque se você tivesse na época de Salomão, e tendo acesso ao que Salomão tinha, será que você se tornaria rei de Israel e faria as obras que Salomão fez? Será que você escreveria o que ele escreveu? Porque todos tiveram a mesma oportunidade. Será que a gente faria? Mas se Salomão tivesse no nosso tempo, com acesso a todos os livros, o Apocalipse, e no nosso tempo aqui, será que ele não falaria coisas mais incríveis do que nós falamos? Então, por causa da ocasião, do tempo e dos livros, nós fazemos comentários mais sábios que Salomão, porque estamos falando da besta, né? Do Apocalipse, dos tempos determinados, com muito mais propriedade, clareza, só por causa disso. Mas mesmo assim, Deus fez com que Salomão fizesse comentários incríveis que nos conectam com o Apocalipse e acaba acrescentando coisas para a gente. Porque o que tem em Apocalipse, só tem em Apocalipse, daquela maneira que está sendo falada. Claro que o Apocalipse é uma construção de todos os profetas, leis, salmos e profetas. É um livro especial, um livro único, um livro que se originou no céu e diretamente no céu. Porque todos os livros da Bíblia vêm de origem celestial. Foram profetizados pelo Espírito, mas o Apocalipse realmente se originou no céu. Mas, irmãos, o que tem no livro do Apocalipse só tem ali, daquela maneira. Ele junta as peças, mas ele vem e fala coisas que outros profetas não falaram com tanta clareza. Por isso que fala revelação. Revelava o que estava revelado nos profetas, mas ao mesmo tempo oculto. É difícil de explicar isso, né? Mas, por exemplo, o livro do profeta Daniel, você vai ter ali os animais, as cabeças dos animais, os chifres. Só que quem é que iria montar tudo aquilo? Só Deus. Nós iríamos pensar em montar tudo aquilo? E juntar aquilo com Zacarias, com Isaías e, por exemplo, formar o Apocalipse 10 ou o 12? Por isso que eu falo, só no Apocalipse que tem isso. E esses livros, eles trazem um acréscimo para a gente. Não porque está faltando no Apocalipse. É que é tão resumido, mas tão profundo ao mesmo tempo, que a gente precisa de outros livros da Bíblia para entender a profundidade do Apocalipse. É isso que eu estava querendo dizer o tempo todo. E aí, dos capítulos 10 ao 12, Salomão vai fazendo esses comentários literais e que a gente enxerga coisas a mais por ocasião dos livros e do tempo. E aí, no capítulo 13 e 14, Salomão volta um pouquinho na história, porque ele estava falando dos patriarcas, né? Falou de Noé, falou de Abraão, aí faz comentários no livro de Êxodo e se detém ali. Ele gostou muito daquela história. A gente vê que a história do Êxodo impactou muito o coração de Salomão, porque ele se detém ali. E aí depois ele volta para falar dos ímpios que viveram antes da lei. E aí esse ponto se conecta aos pensamentos do começo do livro, onde ele começa a revelar os pensamentos dos ímpios. Então, a gente tem um testemunho de mensagem profética no início do livro e no final do livro. O miolo do livro ali é para falar da sabedoria de Deus. E aí nós vamos nos lembrar de Romanos 1, bem claro, em Sabedoria capítulo 13 e 14. Em Sabedoria capítulo 14, e é aqui que os homens pegam esse livro e jogam para qualquer canto que dê, menos na nossa Bíblia evangélica, mostrando que os mais tolos são os evangélicos nesse aspecto, e não os outros.
É porque Salomão fala que Deus, por um simples madeiro corruptível, sem valor, salvou uma família que salvaria a humanidade. Porque povoou o mundo, né? Noé lançou profecias e dali Deus preservou a vida humana. Mas ele destaca por um simples madeiro, para mostrar a sabedoria de Deus. E aí Salomão vai e acrescenta: por causa dos gigantes soberbos que eram a esperança de toda a terra. Ou seja, Salomão está falando do reino dos gigantes. De fato, do reino dos gigantes. Salomão está falando, existiram gigantes na terra. E não é qualquer gigante, são os gigantes que falam o livro de Enoque, a origem deles, e que fala na nossa Bíblia. Judas fala, e Pedro também fala, mas Judas fala com mais clareza, que anjos que não guardaram o seu estado original e vieram para a terra, o que Judas fala? Que eles foram aprisionados, lançados em cadeias eternas, até o dia do juízo. Da onde Judas está tirando isso? É revelação. Não é o livro de Enoque, é revelação do Espírito. Mesmo que fosse a revelação do Espírito, no livro de Enoque não está falando isso? Lógico que é a revelação do Espírito, mas não é uma revelação que vem do nada, onde a gente não tem a confirmação. Judas está falando que anjos abandonaram o seu estado original. Ele só não completa toda a frase falando e se macularam com as filhas dos homens, etc. e tal, mas isso está em Gênesis. Os filhos de Deus se macularam com as filhas dos homens. E aí os hipócritas de hoje falam que os filhos de Deus eram a descendência de Sete, perdendo todo o sentido da Escritura. Então, só com Gênesis e Judas, a gente tem o livro de Enoque como palavra de Deus. Imagine se a gente for considerar todas as outras coisas. E Salomão traz aqui um ponto, falando que foi por causa dos gigantes que Deus destruiu o mundo. Não foi só por causa dos pecadores da terra, dos homens ímpios, que estavam se pervertendo. Porque o livro de Gênesis resume pra gente, né? Ele fala dos homens ímpios, que os seus pensamentos eram maus continuamente. Mas o livro de Gênesis não fala o porquê que os pensamentos dos homens eram maus continuamente. Não fala que os homens estavam clamando a Deus porque eles estavam sendo destruídos pelos gigantes. E para que falar tudo isso, sendo que o livro de Enoque estava para a gente contando todos esses detalhes? E aí a gente entende o porquê que Deus mandou dilúvio na terra para fazer as águas cobrirem as montanhas. Deus não precisava de tudo isso para destruir homens. Ele precisava que as águas cobrissem a terra e para destruir as montanhas, para destruir os gigantes. Entendeu? Deus destrói muitas coisas aí. Ele destrói as heresias do mundo passado e as de hoje. Porque como que a terra vai cobrir, vai ter água para cobrir até os montes se ela não é plana, se ela é redonda? E as águas vieram da onde? Todas essas águas. Não abriu as janelas do céu? Tem águas acima desse céu. Cadê? Tem foto pra gente? A gente vê o universo todinho, vê a galáxia toda, mas não vê as águas. Então Deus estava destruindo as heresias, com esse testemunho, né? Ele estava destruindo as heresias do passado e as de hoje, da ciência moderna. Entenderam? E isso é sabedoria reservada para os santos. Os que não têm a sabedoria de Deus não alcançarão isso. Não entenderão. Então até aqui você tem um esboço, mais ou menos, sabendo assim, que o livro tem mais ou menos essa divisão. Num outro momento eu vou fazer um mapinha mental e vou lembrar vocês lá na minha comunidade do canal. A comunidade do canal é aberta para todos, é só você ir lá, entrar no celular, ver vídeos, playlist, vai comunidade do canal, é aberto para todos, ali eu faço postagem, escrevo coisas, coloco fotos e ali vai ter o mapa mental, aonde eu vou trabalhar mais uma vez essas ideias com comentários resumidos, sem ficar dando múltiplos exemplos, focado mais no livro e com outro formato de vídeo, sem esse daqui. Então, compare esses textos que eu vou ler para vocês. Primeiramente, vamos comparar Sabedoria capítulo 4, do 16 ao 20, Romanos 2 com Romanos 2, do 13 ao 16. O justo ao morrer condena os ímpios que sobrevivem, e a juventude, atingindo tão depressa a perfeição, confunde a longa velhice do pecador.
Eles verão o fim do sábio e não compreenderão os desígnios do Senhor a seu respeito, nem porque ele o pôs em segurança. Eles verão e mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. Depois disso serão cadáveres sem honra, desterrados entre os mortos, numa eterna ignomínia, porque ele os ferirá e os precipitará sem voz, abatê-los-á nas suas bases e os mergulhará na última desolação. Aqui Salomão está deixando bem claro que ele está falando do tempo final, que Salomão conhece o juízo de Deus, o tempo final. Eles serão entregues à dor e a memória deles perecerá. Verso 20. Comparecerão aterrorizados com a lembrança dos seus pensamentos e as suas iniquidades se levantarão contra eles para os confundir. Aqui está o texto do juízo. Na verdade começa ali um pouquinho acima, né? Mas Salomão fala, comparecerão aterrorizados, ou seja, todos os ímpios vão de retornar, com a lembrança de seus pecados. Eles vão se lembrar de tudo o que cometeram. E suas iniquidades se levantarão contra eles para os confundir. Você lendo isso daqui com atenção, você lembra do que Paulo falou em Romanos 2, dos versos 13 ao 16. Eu vou buscar o texto aqui dentro da Bíblia Católica mesmo, Romanos capítulo 2, do 13 ao 16. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como aos seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Aqui a Bíblia Católica já não é tão boa para a gente ler essas expressões, né? Objeto da lei. Na verdade, são obras da lei. Eles mostram que as obras da lei está gravada nos seus corações. Aqui Paulo está baseado em Jeremias 31, que Deus escreve as leis no coração do homem. E isso só pode ser pelo recebimento do Espírito Santo, aceitando a pregação do Evangelho. Então, eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como aos seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. E aqui a gente começa a se lembrar do que Salomão falou. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando que no dia do juízo, todos estarão diante de Deus e os pensamentos da sua mente, eles naturalmente vão vir sobre os homens e eles vão ou se acusar ou se defender. A própria consciência deles os condenará. Claro que é Deus que estará executando o juízo. O Pai por intermédio do Filho e o Filho por intermédio da Igreja. Esse daqui é um juízo de grande trono branco. Então veja a semelhança desses textos. E aqui Paulo escreveu isso daqui, obviamente, ele tinha luz em toda a Escritura. Porque aqui tem Jeremias 31, aqui tem as transições, textos de transição de aliança, mas tem o livro de sabedoria também aqui. O livro de sabedoria, ele foi muito útil para o apóstolo Paulo escrever essa epístola de Romanos. Agora vamos comparar sabedoria, capítulo 13, e tem que ler do 1 ao 10, com Romanos 1, do 18 ao 25. Vamos lá. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando as suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus, por deuses, regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam, então, quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é Criador da beleza, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se os que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam por meio delas que o seu Criador é mais forte. Pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Contudo,
estes só incorrem numa ligeira censura, porque talvez eles caíram no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo, vivendo entre suas obras. Eles as observam com cuidado e, porque eles as consideram belas, deixaram-se seduzir pelo seu aspecto. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis. Porque aqui alguém poderia falar, poxa, mas se não há pregação do Evangelho, essas pessoas não têm culpa, porque aí vem os pais, começam a pregar para elas, enganando elas, falando que o sol é Deus ou que o mar é Deus. Lembra do filme Thor? Do Zeus, o pai de Thor, Odin. Então, a gente conhece a história dos Vikings e eles acreditavam nesses deuses. E alguém pode dizer que eles não têm culpa. Ou eles, ou qualquer outro tipo de geração. O próprio Israel, no livro de Ezequiel, eles estavam de costa para o templo adorando o sol. Se eu não me engano, eram 25 sacerdotes fazendo isso. E não foi só no tempo de Ezequiel que eles adoravam o sol. Então veja, o próprio povo que tinha lei adorava o sol. Por isso que Deus fala que eles eram pior do que as nações. Deus cria uma parábola para as duas casas e chama uma de Olá e uma de Oholibá, com nomes difíceis de entender, mas pelo hebraico a gente sabe que Deus está fazendo associações com as esposas, com a esposa de Edom e com a escrava, por causa da palavra amar. Então, são coisas bonitas de se entender, incríveis de se entender. Então, o apóstolo Paulo está falando que não há desculpa, mesmo que eles ficaram seduzidos pelas coisas belas do mundo, não há desculpa. E olha a explicação de Salomão, verso 9. Porque se eles possuíram luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é o seu Senhor? Aqui está a prova. O homem começou a estudar as movimentações do Sol, da Lua, começaram a ver a sincronia, porque é através do Sol e da Lua que a gente compreende os tempos. O Sol, ele dava para a gente as horas dos dias. A Lua marca os dias e marcam as semanas. Na verdade, marca até o início do mês a Lua. Então, a Lua ela dá para a gente o início do mês, vai marcando os dias de 7 em 7 dias, por causa do seu aspecto, das fases da Lua, que são 4. E isso gera um mês. E para contar as horas do dia, se contava pelo Sol. Depois entrou a tecnologia e parece que ficou tudo muito bonito, né? A gente tem ali um símbolo do céu no pulso, que é redondinho. O relógio é redondinho, simulando o céu e até a Terra. Mas, na verdade, isso não é muito útil para o homem. O homem agora esqueceu de olhar e entender as questões do Sol e da Lua. E a ciência moderna veio para confundir mais ainda as coisas. Então, se aquelas gerações passadas tinham luz o suficiente para poder perscrutar as coisas do Sol, da Lua, e entender que tem uma organização, tem que ter uma mente por detrás disso, a geração de hoje é mais culpada ainda. Porque a ciência aumentou, não é? Hoje a gente tem conhecimento exato do tempo. A ciência desse mundo é um Deus. E tem cristão que se inclina diante disso. As gerações passadas não têm desculpa, nem as de hoje. Porque Salomão está falando, se eles possuem conhecimento para estudar as coisas do céu, como que vai negar que há um Criador para todas essas coisas? Através de um Big Bang, essa sincronia toda veio a acontecer perfeitamente. Nós temos o testemunho da nossa própria mente, que o homem cria algo simétrico, bonito, pode criar algo pontual, mas precisa de uma mente por detrás disso. Nada acontece através de uma explosão. Verso 10. E aí a gente finaliza aqui. Mas são desgraçados e esperam em mortos aqueles que chamaram de deuses a obras de mãos humanas. O ouro, a prata, artisticamente trabalhado. Artisticamente, li errado, artisticamente trabalhados. Figura de animais, alguma pedra útil e que outrora certa mão deu forma. Veja se aqui não está exato o que Paulo falou em Romanos 1, do 18 ao 25. A minha explicação ficou grande aqui, mas eu achei necessário falar. Romanos 1, do 18 ao 25. Claro que Paulo resumiu muito, né? Paulo tinha muito assunto para tratar aqui na carta. Mas
O Espírito Santo lembrou Paulo do livro de sabedoria para ele escrever mais uma porção do livro de sabedoria na carta aos Romanos. Veja, a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade, porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Eu estou lendo uma tradução diferente, irmãos, então eu me confundo mesmo. Verso 20. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus e o seu sempiterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Mesma conversa. Paulo está falando que todas as coisas que Deus criou revelam, mesmo que não haja uma pregação, revela que há um Deus por detrás disso. É claro que precisa da pregação do Evangelho para você ter completo conhecimento de Deus. A Escritura faz distinção entre conhecer a Deus, prosseguir em conhecer e ter um conhecimento completo. E você pode conhecer a Deus mesmo sem a pregação, por um testemunho da consciência que Deus deixou no homem. E aí, se você prosseguir e conhecer a Deus, e isso é só através da lei dos profetas e dos salmos, aí você já consegue entender e discernir todas as coisas. Agora, para você ter conhecimento completo de Deus, você precisa do Novo Testamento, se você tiver no tempo do Novo Testamento. Se você não tivesse no tempo do Novo Testamento, você tem o conhecimento completo de Deus até onde Deus se revelou naquele momento. Porque cada profeta que Deus chama e revela, ele amplia o seu nível de revelação para a história. Certo? E hoje nós temos acesso a toda a Escritura de Deus. Podemos ter conhecimento completo do Senhor. Então veja, são os mesmos textos. É a mesma palavra. Mas as pessoas decidiram não acreditar no livro e nem ler, porque está na Bíblia Católica. Agora eu vou ler para vocês Sabedoria capítulo 2 inteiro e depois entrar no capítulo 3 e ler do 1 ao 11. Vai entrar na parte escatológica, que aí a gente vai tirar várias conclusões do livro. É bom tirar, entender que é palavra de Deus, não é palavra de homem. Porque eu falei na parte 1 do vídeo e comentei um pouquinho na parte 2, que Deus está revelando quais são os pensamentos dos ímpios, daqueles que recebem luz e não querem olhar para a luz porque as suas obras são más, e o que eles pensam e o que eles tramam contra o justo. E aí a gente vai estudando aqui e vai percebendo que Salomão, inspirado pelo Espírito, sem saber, estava falando coisas a respeito do nosso tempo mesmo, do fim. E aí você pode pegar informações como essas que Salomão nos deu, sem ele saber que ele estava falando dessa sabedoria, e colocar lá em Apocalipse, capítulos 11, 12, 13, e entender os testemunhos. Foi assim que Deus fez, para mostrar a profundidade daqueles capítulos do Apocalipse. Para a gente, quando for falar do capítulo, não fica, entre nós principalmente, não ficar apenas lendo e repetindo as palavras que estão lá, sempre com a mesma mensagem, sempre com a mesma pregação. É um jeito que Deus nos dá de recapitular a história e trazer novas informações. Ainda que no final das contas nós vamos chegar na mesma conclusão. É inevitável a besta se levantar, perseguir os santos e depois Deus se levantar com ira e julgar ela através dos próprios santos que ela perseguiu e matou. Então vamos lá. Dizem com efeito nos seus falsos raciocínios: curta é a nossa vida e cheia de tristeza. Para a morte não há remédio algum. Não há notícia de ninguém que tenha voltado da região dos mortos. Veja, isso daqui é antes da ressurreição de Cristo e continua sendo depois, porque os ímpios não acreditam, mesmo com pregação. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes. E nosso pensamento, uma centelha que salta do bater do nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó, e nosso espírito se dissipará como um vapor inconsciente. Veja, contrariando tudo o que Deus havia falado a respeito de quando o homem morre e do que acontece quando Deus cobrar todas as obras dos homens. Mas isso são raciocínios filosóficos do homem de si mesmo, tanto daquele que não quer conhecer a Deus, como daquele que conhece e volta e entra em apostasia.
Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará com os traços de uma nuvem. Desvanecer-se-á como uma névoa que os raios do sol expulsam e que o seu calor dissipa. A passagem de uma sombra. Eis a nossa vida e nenhum reinício é possível uma vez chegada ao fim, porque o selo lhe é aposto e ninguém volta. Verso 6. Aí eles vão tirar a conclusão de tudo isso, de pensamentos filosóficos, anti-Deus, anti-evangelho. Então o que sobra é o que está lá no profeta Isaías. Isaías vem depois de Salomão. Isaías, lá no capítulo 22, revela o pensamento dos ímpios. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E Paulo usa lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo acusa alguns dentro da igreja lá que cria em Jesus como Messias, mas não cria que ele ressuscitou dos mortos. E aqui diz o pensamento dos ímpios: vinde, portanto, aproveitamo-nos das obras, das boas coisas que existem. Vivamente gozemos das criaturas durante a nossa juventude. Inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de botões de rosas antes que eles murchem. Ninguém de nós nos falte a nossa orgia. Ó, aqui a palavra, orgia. Ninguém de nós falte a nossa orgia. É o povo ímpio que convoca um monte de gente para suas festas satânicas. Ou seja, venha para o carnaval, venha para a festa, venha para a balada, venha para tudo isso, porque a vida é curta, vamos aproveitar o máximo que nós podemos. Em toda parte deixemos sinais de nossa alegria, porque esta é a nossa parte, esta é a nossa sorte. Aqui é aonde começa a entrar o mundo hoje. E você vai ver isso claramente no Brasil. O Brasil, em pouco tempo, vai se tornar o país mais anticristão do mundo e tão perseguidor como a Coreia do Norte, como partes da Turquia, como o Irã. O Brasil vai se tornar isso. Satanás já está trabalhando agora e ele não está escondendo mais isso daí. Os ímpios não veem, mas nós podemos ver. E os que estão adormecidos, eles também não estão vendo. Tiranizemos o justo na sua pobreza, não poupemos a viúva, não tenhamos consideração com os cabelos brancos do ancião, que a nossa força seja o critério do direito, porque o fraco, em verdade, não serve para nada. Censuremos o justo. Isso, aqui, irmãos, para explicar isso daqui para vocês, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vocês vão comprovar na hora, nem vai precisar fazer muito esforço. Vai dar um pouquinho de trabalho porque eu tenho que criar um raciocínio para mostrar isso para vocês. Mas vocês podem comprovar na hora. Censuremos o justo, porque ele nos incomoda. É contrário às nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. Claro, a pregação do evangelho é contra o homossexualismo, é contra tudo que eles fazem. Eles, agora mesmo, nesse momento, cada um faz o seu vídeo falando que você faz discurso de ódio. Tem gente já falando contra a Bíblia. O Felipe Neto se levantou contra a Bíblia. A Xuxa está falando que a Bíblia tem que ser reescrita novamente. Vai chegar uma hora que os mecanismos do próprio YouTube e os robôs, eles vão ser programados para fazer uma varredura e caçar pregações que estão contra o sistema. Como, por exemplo, o sistema da China. Todo vídeo que tiver alguma pregação onde você está, onde eles vão interpretar que a gente está censurando eles e botando eles como pessoas que pervertem o mundo, vai ser barrado. O vídeo vai ser tirado, você vai ser desmonetizado, você vai ficar sem incentivo de pregar o evangelho, porque todo o trabalho que você faz vai ser tirado das redes, até vir uma lei, um decreto mesmo, de que é pregar o evangelho nas redes. Mas ainda não vai ser um decreto de perseguir e matar. Você vai ter um decreto, vai ter perseguição virtual e talvez tenha multa. Vocês vão ver isso em pouco tempo. E aí Satanás, de pouco a pouco, ele vai trabalhando até o mundo se acostumar. Isso já está acontecendo hoje. Se você coloca alguma palavra
que é pesada, né, xingando alguém nas redes, você já é censurado. Isso tem uma aparência de coisa boa, né? Porque senão todo mundo fica se xingando e se odiando pelas redes. Mas na verdade o que tem por detrás disso é uma doutrinação. O pessoal está sendo doutrinado a entender que certas palavras, certas coisas não podem ficar falando com os outros. O Brasil chegou na lei estúpida de que você não pode falar que uma pessoa de pele escura é negra. Isso é uma lei estúpida. A pessoa que é criação de Deus e que se torna filho de Deus se crê no Senhor Jesus, de pele escura, tem a pele negra, mas você não pode falar isso. Eles podem falar que você tem a pele branca, mas você não pode falar que eles têm a pele negra, porque eles vão entender como racismo. Poxa, se você chamar a pessoa de macaco, tudo bem, isso é um desrespeito, mas falar que a pessoa tem a pele negra, falar que isso daí é preconceito, pelo amor de Deus, olha a estupidez dessa nação. E olha a estupidez dos cristãos que vivem nessa nação. Porque muitos aceitam essas coisas. Aí você tem que chamar a pessoa de afrodescendente. Meu Deus, o inferno deve rir demais disso. Eu iria me sentir ofendido se me chamasse de afrodescendente. Você é um descendente de africano. Parece que está falando que eu não sou desse mundo. Eu prefiro que me chame de pele escura, pele negra. Agora, se me ofender com palavras pesadas, tipo macaco, sei lá, chimpanzé, aí tudo bem, sabe? Ficar dando banana para os outros, como as brincadeiras que aconteciam antes e que muitos consideram ofensiva, aí beleza. Então, olha só o mundo que a gente está vindo. Logo vai ser considerado da nossa parte, da parte deles, que pregar o evangelho é coisa perigosa. Eles vão começar a falar nos seus programas, nas redes, que a Bíblia é um livro perigoso. A Bíblia condena ao inferno as pessoas que não creem em Jesus, fica pondo medo nas pessoas, fala que homossexual vai para o inferno e lésbica e tudo isso daí, sabe? A Bíblia está contra o que a gente acha isso normal. Olha só como os gays, as lésbicas, os homossexuais saíram das tocas. Não tem nem vergonha mais. Os próprios filmes, seriados e novelas trabalham de pouco a pouco para que isso venha sendo aceito. E agora virou até lei. Antes era só uma sugestão, as pessoas não gostavam muito disso não. Aí de tanto lançarem filme, seriado e novela, isso foi tendo uma aceitação. Agora essas pessoas estão no shopping, estão em todos os lugares. E você não pode nem ficar olhando torto. Aí você está com seu filho, tem homem com homem dando a mão e eles são depravados. Eles lascam beijo na boca de língua mesmo na frente de todo mundo. Porque eles sabem que tem lei para defender a safadeza deles. Vocês entenderam? Agora isso é totalmente aceitável em quase todas as nações. Se bobear vai virar até lei. Você tem que ter um membro na sua família homossexual, senão você está fora do que é normal. Então tudo isso está dentro desse texto. Eles vão fazer uma perseguição ao evangelho, mas primeiramente é uma perseguição virtual. É uma perseguição onde vai impelir muitas as pessoas a irem para as ruas, a pregar o evangelho nas casas. Nós vamos chegar nessa temporada de sair das redes e pregar nas casas. Mas aí o sistema vai arrumar um jeito de proibir o evangelho sendo pregado nas casas. E aí sim nós vamos estar bem pertinho do levantamento do chifre pequeno, porque vai ter perseguição. É claro que isso não vai alcançar todas as nações do mundo. Não é bem como a gente imagina, né? Que vai ser uma lei, um decreto onde todos vão obedecer. É só onde o anticristo tiver alcance, mas pela internet ele alcança muita gente, pelo sistema de monitorização. Agora verso 13. Os ímpios ainda falando, ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo de filho do Senhor, sua existência é uma censura às nossas ideias. E é uma verdade isso daqui. Só que eles não vão aceitar mais, eles não vão tolerar mais isso. Basta a sua vista para nos importunar. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras, e os seus caminhos são muito diferentes. Verso 16. Ele nos tem por uma moeda de mau quilate, e afastar-se de nosso caminho
como de manchas. Julga feliz a morte do justo e gloria-se de ter Deus por Pai. Agora aqui no verso 17, nós vamos entrar em textos onde vai ter concordância com a Bíblia todinha, com salmos, e tem salmos bem parecidos com o que está aqui em Sabedoria 2 a partir do verso 17, e nós vamos ver o que o sistema da besta vai pensar e vai dizer a nosso respeito. Na verdade, eles já pensam e já dizem isso, mas vai chegar aquele momento que eu falei para vocês, que vai ser mundial, vai ser no mundo inteiro. E aqui, da maneira que como está nesse livro, só está nesse livro. Isso que é o diferencial de cada profeta ter o seu particular, a sua revelação particular. Elas vão se conectar com outras revelações. Deus vai usar até esquema mesmo de frases e palavras idênticas para que nós pudéssemos entender as conexões que Deus criou. Mas aqui, sabe, você vê que é algo único desse livro. Olha o que os ímpios vão falar. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo por ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Aqui eles vão pôr a prova, para ver se realmente tudo que eles pregam é verdade. E como muitos vão começar a apostatar, eles vão lançar isso nas redes, eles vão mostrar que não é verdade. Vai ter todo esse tipo de distorção. Pode ver que quando Satanás é lançado por terra, lá no Apocalipse 12, e ele tem 42 meses para perseguir os santos, ele já cai por terra e a primeira coisa que ele faz é blasfemar contra Deus e contra os que habitam no tabernáculo de Deus. Blasfemar contra o céu. Condenemo-lo a uma morte infame, porque conforme ele, Deus deve intervir. Eis o que pensam, mas enganam-se, sua malícia os cega. Aqui a Escritura agora está falando o que eles pensam e está reprovando todo esse pensamento deles, né? Salomão agora entrou com a justiça de Deus. Eles desconhecem os segredos de Deus, não esperam que a santidade seja recompensada e não acreditam na glorificação das suas almas puras. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Agora a gente pode ver o capítulo 3, do 1 ao 10, do 1 ao 11, eu vou dar uma acelerada. Mas as almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça, a sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora da imortalidade. Bom, como é que ficou esse texto, né? Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora da imortalidade. Está falando dos santos, sim, da paciência deles. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. No dia de sua visita, eles se reanimarão e recorrerão como centelhas na palha. E correrão como centelhas na palha. A ressurreição de todos os justos. Eles julgarão as nações e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que põem sua confiança nele compreenderão a verdade, e os que são fiéis habitarão com ele no amor, porque seus eleitos são dignos de favor e misericórdia. Olha, irmãos, como dizer que essas palavras não são de Deus? O povo da reforma, o povo evangélico, é mais culpado e cego do que o povo católico. Não tem desculpa para um povo desse. Tudo bem, ninguém nasce sabendo tudo e ninguém entende tudo o tempo todo. Mas após a pessoa ouvir esse livro e entender as conexões tendo quem explique, e mesmo assim voltar para aquele pensamento arcaico evangélico, vindo dos pastores, herdado dos pastores, a pessoa se torna culpada sim. Mas os ímpios terão o castigo que merecem seus pensamentos, uma vez que desprezaram o justo e se separaram do Senhor, e desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina.
A esperança deles é vã, seus sofrimentos sem proveito e as obras deles inúteis. Até aqui. Agora nós vamos ter uma conexão do capítulo 2 e 3 com o capítulo 14, do 8 ao 14. Mas maldito é o ídolo, ele e o que o fez. Este porque o formou, aquele porque, sendo corruptível, leva o nome de Deus. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto a sua impiedade. Verso 10. E a obra sofrerá o mesmo castigo do seu autor. Este é o motivo porque também os ídolos das nações serão julgados, porque na criação de Deus eles se tornaram uma abominação, objetos de escândalo para os homens e laços para os pés dos insensatos. Olha só aqui, que interessante esses versos. É pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi a perda dos humanos. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo, e por causa disso, Deus decidiu a sua destruição para breve. Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho, tão cedo arrebatado, honrou, em seguida, como a um Deus, aquele que não passava de um morto, e transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Olha aqui, Salomão não teve ciência de tudo que ele estava falando e passando para nós, mas nós podemos aqui entender o que o Espírito estava falando através das palavras de Salomão. Este costume ímpio, tendo-se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi também em consequência das ordens dos príncipes que se adoraram imagens esculpidas, porque aqueles que não podiam honrar pessoalmente, porque moravam longe deles, fizeram representar o que se achava distante e expuseram publicamente a imagem do rei venerado, a fim de lisonjeá-lo de longe, com zelo, como se estivesse presente. Viu a grandeza desse texto? Um ídolo de um rei é colocado em um certo local e nem todo mundo tem acesso a esse local para adorar esse ídolo. Então esse ídolo ele é replicado e colocado em todos os lugares. E aí a pessoa pode adorar o rei através de uma imagem feita na sua própria cidade. É como se esse ídolo tivesse uma certa onipresença. E aqui está a trama de Satanás. E no passado ele fez isso sem a tecnologia. Hoje ele vai fazer com a tecnologia. Isto contribuiu ainda para o estabelecimento deste culto. Mesmo entre os que não conheciam o rei, foi a ambição do artista, que talvez, querendo agradar o soberano, deu-lhe por sua arte a semelhança do belo. E a multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve tomou por Deus aquele que tinha honrado como homem. A mesma história com o anticristo, vocês estão vendo, né? Só que agora o anticristo ele pode se tornar presente no mundo inteiro através de câmeras, hologramas e um decreto que facilita tudo isso. A energia gerou a tecnologia avançou, gerou a inteligência artificial, e com a inteligência artificial, através da internet, todas as coisas se conectam. Então um ídolo pode ser posto no mundo e adorado entre muitas nações ao mesmo tempo. É isso que temos por detrás dessa palavra aqui. Isto foi uma cilada para a humanidade. Isto foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça e da tirania, deram à pedra, à madeira, o nome incomunicável. E veja aqui, que sempre a história dos ídolos são essa. Falar que eles são de pedra, madeira, revestida de prata, de ouro, não é isso? Satanás estava ligado em tudo isso. E Deus sabia dos pensamentos de Satanás e já tinha preparado já um conhecimento avançado para o povo dele. Como se não bastassem terem errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz a um estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos ou entregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas, olha aí, todas as coisas que se fazem no meio do satanismo aberto.
Eles já não guardam a honestidade nem na vida, nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil ou ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa. Aqui Salomão acabou de falar da grande Babilônia antes mesmo dela existir. Sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos. Veja, tudo relacionado por causa de um culto a um Deus que é adorado de todos os lugares. Aí gera, junto com esse Deus adorado de todos os lugares, mesmo a imagem de um homem. Veja, é um homem que quer ser adorado como Deus, mas ele não pode estar em todos os lugares e nem as pessoas podem vir de todos os lugares para adorá-lo. Então ele estabelece uma imagem e faz com que cada nação tenha uma imagem dele para ser adorado. E através disso vem toda essa confusão aqui que Salomão fala. Tudo está numa grande Babilônia. Verso 27. Porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo mal. Seus adeptos se incitam o prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na injustiça, ou sem escrúpulo juram falso. Vamos ler até o 30. Porque confiando em ídolos inanimados, esperam não ser punidos de sua má-fé. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo, porque eles desconheceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados por desprezo à santidade da religião, de ter feito juramentos enganadores. Pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Veja que interessante. Satanás sempre ouviu Deus falar de ídolos, feito de pedra, revestidos de prata, alguns de bronze, outros de ouro. Mas aí Deus acusa esses ídolos, falando, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm mãos, mas não podem pegar. Eles têm que ser amarrados e fixados, porque se cair, quebra. E aí uma pessoa vai e lança uma oração para algo que ela mesma criou. E isso tem em quase todos os profetas. Satanás viu isso. E aí sabe o que Satanás vai fazer? Lá em Apocalipse 13 você vai ver que tem a besta do mar, a besta da terra, que precisa do mundo religioso para toda essa confusão de Satanás ser completa. Você vai ter a imagem da besta e a marca da besta. A imagem da besta é feita por homens. E os homens hoje farão a imagem da besta. A besta é um homem e é um reino. A palavra besta lá no Apocalipse ela é usada tanto para o seu reino como para ele próprio. E ela vai ter que ter uma imagem. Você está vendo que é a mesma história aqui? E aí, essa imagem da besta ela é feita por homens. Os homens não vão fazer nada de pedra e madeira hoje. Eles vão fazer algo com a tecnologia, com a inteligência artificial. Uma imagem que vai ter olhos, vai ter boca. Ela vai ter até a parte humana disso daí. Porque Satanás ele está trabalhando com o transhumanismo. E ali diz que foi permitido ela receber fôlego de vida. Ninguém pode colocar um fôlego de vida numa imagem inanimada se não for algo relacionado do homem. É aquela mistura do barro e do ferro, que está lá em Daniel. A revelação mais avançada dessa mistura de barro e ferro é o transhumanismo. É o homem se unindo com a máquina. Então essa imagem ela vai ter fôlego de vida para contrariar tudo o que Deus disse. E com certeza eles vão falar. A Bíblia não fala de ídolo que não pode ver, nem ouvir e nem falar. Aqui nós temos um verdadeiro Deus. Quem é que pode pelejar contra a besta? Porque vai ser um Deus que dentro dele vai estar carregado toda a inteligência das eras. Ele vai poder falar de todos os assuntos, contrariar todos os assuntos. Imagine um homem contendo toda a inteligência de todos os livros do mundo. Mas é tudo artificial. A parte humana vai estar ali para contrariar as palavras de Deus. Mas Deus já sabia disso. E por isso que Deus já avisou no Apocalipse isso. O próprio livro do Apocalipse está nos mostrando que o diabo está criando
uma trama para contrariar as escrituras, para mostrar que o ídolo que vai estar nesse mundo não é algo artificial. É algo que realmente pode ser um Deus e vai ser só a imagem de um homem. Só que essa imagem, ela recebe fôlego de vida. Ou seja, algo do homem vai ser colocado nela. Como isso exatamente vai acontecer, eu não sei. Mas vai ser algo tipo de um holograma misturado com coisas humanas. Ou o homem vai simular uma vida artificial. Sim, vai tentar imitar a geração de uma vida. Que vai ter precisa de tudo que o homem tem, obviamente. Mas não vai ser uma vida gerada por um útero, como naturalmente é. Vai ser uma vida gerada artificialmente. Talvez um homem criado artificialmente. Ou um homem gerado por uma mulher, mas que vai ter ali os membros do seu corpo tirado e colocado na máquina. Ou um homem escolhido para que peças de máquina entrem em todo o seu corpo, como chip dentro da mente. Entendeu? Vai ser mais ou menos por aí. Não tem como fugir disso. Porque é uma imagem da besta. Essa é a imagem que tem o poder de fazer matar quem não adora a besta. E ela já tem um programa para perseguir os homens. Como é algo feito com inteligência artificial e pela internet tem a conexão de todas as coisas, ela pode perseguir no mundo inteiro quem não adora a besta. Por isso que Deus tem que tirar os homens das grandes cidades e levar para o deserto, como está em Apocalipse 12, para ficar longe da face da serpente, longe dos seus olhos. Por isso o mundo de câmeras, o mundo de celular, o mundo doutrinado a ser monitorado. Está vendo a razão de tudo isso? Mas o Apocalipse já está nos denunciando, já está nos alertando e denunciando de antemão as obras do diabo, o planejamento deles. Agora, como que você não vê pré-tribulacionista falando disso, calvinista falando disso? Eles olham para o mundo tecnológico e não veem nada de mal. Ou seja, tudo isso está oculto aos olhos deles, porque eles estão dormindo. Um porque espera o arrebatamento secreto, outro porque eles estão doutrinados a pregarem os seus postes ídolos. Um prega Calvino, outro prega Ellen White, e eles falam que estão pregando a Bíblia. E cada um vai pregando o poste ídolo que Satanás colocou dentro da religião. A besta da terra é formada de membros da Reforma, do mundo evangélico, de membros da Igreja Católica Romana, de membros do judaísmo. E a própria besta da terra, ela é um personagem. Ela é o falso profeta. Tem 2 chifres, mas está falando ali de um homem também. Esse falso profeta é o anticristo. Ele vai ter a sua religião oficial, que é o islamismo. Mas ele vai arrumar um jeito de juntar todas as ideias numa só. É claro que é mentira. É tudo uma mentira. Mas ele vai fazer assim para enganar o povo. Então, o reino da besta precisa desses pontos. Precisa da energia, precisa da tecnologia, precisa da internet e precisa da inteligência artificial. Esses 4 pontos já estão no mundo e já estão bem avançados. E a besta ela é formada desses 3 pontos. Um mundo geopolítico, um mundo religioso e um mundo tecnológico. Entenderam? Olha esse texto que interessante. Dentro de tudo que eu li, mas como eu falei muita coisa, talvez vocês até esqueceram do que eu li e também eu não falei tudo sobre o que eu li. Verso 25, de novo. Tudo está numa confusão completa. Grande Babilônia. Aquela do Apocalipse. Sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudicícias. Tá vendo isso daqui? A gente sabe que Salomão está falando do tempo da besta. Ele não sabe disso, ele não sabia disso, mas nós sabemos. E eu separei um texto aqui para mostrar como isso é verdade. Apocalipse, capítulo 9, do 13 ao 14. O 6º anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus e que dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Agora, olha para os versos 20 e 21.
Mas o restante dos homens que não foram mortos por esses 3 flagelos, o que foram falados acima, não se arrependeu das obras de suas mãos, não cessaram de adorar a demônio e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Olha, Deus continua denunciando a mesma coisa de sempre, mesmo com a besta tecnológica na terra. Não se arrependeram de seus homicídios, de seus malefícios, suas imundícies e furtos. Igual Salomão falou, tudo está uma grande Babilônia. Mas veja que no Apocalipse 9 está quase para tocar a última trombeta, a besta já está na terra. E com certeza a imagem que os homens fizeram, a imagem dela que foi feita pelos homens, foi feita com os artifícios tecnológicos. Monitorar os homens, é a única maneira de Satanás conseguir monitorar todos os homens. Mas aqui ainda tem adoradores, de ídolos, de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Você acha que o anticristo ou a besta vai alcançar todas as nações do mundo? Não vai. Agora, no 6º selo, na 6ª taça da ira de Deus, muitas das nações que não estavam agregadas ao reino do anticristo vão se agregar a ele. Sim, se quando derrama a 6ª taça, o rio Eufrates seca, aí sai da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos de rã para convocar os reis do Oriente, quer dizer que eles não estavam com a besta. E precisou desses 3 espíritos imundos fazerem sinais e prodígios para seduzir lá os reinos que não estavam ainda com o anticristo. Entenderam? Então ainda terão homens que eles estarão adorando a besta, tipo, seja ela um holograma ou seja um decreto onde a pessoa vai ser observada, por falta de opção, por medo. Mas tem aquela pessoa, como os japoneses, por exemplo, como vários países do hindu, esses países que adoram seus deuses, os deuses dos seus pais, eles nunca deixarão de adorar os seus deuses. E quando a coisa começar a ficar feia na terra, eles vão clamar pelos seus deuses de pedra. Porque os deuses de pedra, eles não ofendem o reino do anticristo. Os deuses de pedra não pregam contra a idolatria do mundo. Eles mesmos são idólatras. Eles mesmos estão malucos porque eles estão pedindo coisas e oferecendo coisas para um ídolo inanimado. De maneira que o reino da besta é mais inteligente, porque pelo menos tem ali uma inteligência artificial. Você tem um robô que fala, que pensa, que age, que finge ter sentimentos. Olha que coisa linda quando você soma tudo isso. Então o Apocalipse 9, ele está nos revelando isso. Tá certo? Então, aqui fica a parte 2 do estudo do livro de sabedoria e não vai ter a parte 3. Se mais para frente eu retomar o estudo dentro do livro de sabedoria, vai ser para ler alguns pontos e conectar com outros livros. Então, irmãos, espero que vocês tenham entendido. Ficou aí a prova para vocês que esse livro é maravilhoso, é palavra de Deus. É tão maravilhoso quanto Eclesiastes, Provérbios, Cantares. Mas nós sabemos que Salomão escreveu mais 2 livros, Sabedoria e Eclesiásticos. E a gente tem esse testemunho. Agora, se você vai ouvir esse livro, ouça ele algumas vezes. Você vai ver que vale a pena. Uma leitura limpa para a gente, narrada pela inteligência artificial, com uma música que dá um toque de meditação. Tudo a nosso dispor. Se você não aproveitar esse tempo agora para ler, não aproveitar todo o recurso que nós temos, todos os recursos, a disponibilidade, acabou, vai passar. A oportunidade passa. Eu sei que tem a correria, tem os problemas da vida, mas tem como você bloquear isso daí e buscar sabedoria. Como no próprio início do livro fala, para você madrugar e buscar ela. E você não vai precisar fazer força, que ela vai estar sentada te esperando. Ela se direciona àqueles que têm coração puro. A sabedoria, o espírito da sabedoria, vai fugir dos ímpios. Porque eles rejeitam. Não que ela não vai pregar, ela vai pregar.
A sabedoria vem sobre os filhos de Deus para pregar para os ímpios. Só que ela vai fugir daqueles que são ímpios e rejeitam a palavra. Mas ela vai de encontro àqueles que têm coração puro. Então aproveita essa oportunidade que Deus nos deu, tá bom? Fica ligado no comentário fixo, em todos os links, nos meus agradecimentos, em tudo que eu acrescento para vocês lá. Tá? Fiquem na paz, irmãos. Deus abençoe.